Oi gente, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique da Memes in the Attic e hoje, dia 10 de setembro, é aniversário do Joe Perry. Feliz aniversário, Joe! Good evening, people. Welcome to the show. Got something here I want you all to know. Já que o Joe está completando 71 anos, um vídeo especial sobre ele, vou falar um pouquinho sobre o Joe Perry Project, sobre a formação da banda e o primeiro disco, o Let the Music Do the Talking. Para começar a contar sobre o Joe Perry Project, a gente vai ter que contextualizar um pouquinho o Aerosmith na época. No final de 1978, o Aerosmith começou a trabalhar no disco de estúdio que seria o sucessor de Draw the Line. Eles estavam trabalhando o Live Bootleg, mas eles já estavam pensando no disco seguinte. Então eles fizeram algumas jams, tinham ideias, o Joe utilizou algumas ideias da famosa lata de biscoito dele, que ele tinha guardado ali alguns riffs que ele quase perdeu. E como todo mundo sabe, o Aerosmith em estúdio, a parte mais demorada são sempre as letras, é sempre a queixa que o Joe faz, que o Steven sempre demora muito para fazer as letras. Não conseguiam evoluir com o trabalho em estúdio. Então nesse meio tempo eles tiveram uma reunião com os empresários, né, o Labyrinth Krabs, que a gente já falou aqui, dando um panorama da situação financeira da banda e explicando que eles iam precisar parar a gravação daquele disco para fazer alguns shows para levantar um dinheiro e que já estavam marcados. Tradicionalmente a banda não gostava de fazer isso e nunca fez, na verdade, de paralisar um trabalho em estúdio para poder fazer shows. Além disso, na reunião os empresários falaram para o Joe que ele tinha uma dívida de $80 mil de serviço de quarto. O David Krabs, que foi quem falou isso para o Joe, disse que todo mundo tinha uma dívida em serviço de quarto, mas a que a do Joe era a mais alta. O Joe desconfiava dessa conta dos empresários porque, bom, eles estavam tocando em vários festivais enormes, vendendo milhões de discos, então para ele não fazia sentido de que a banda tivesse devendo dinheiro, tivesse falida, como os empresários estavam falando, que precisariam fazer esses shows, e que ele estava devendo tanta grana de serviço de quarto. Ele perguntou pro David Krabs o que ele podia fazer, aí ele falou, olha, faz um disco solo, que você pega um adiantamento da gravadora e já te ajuda nisso. Então nesse momento foi a primeira semente de um disco solo do Joe Perry. Lembrando que ele ainda não tinha intenção de sair da Aerosmith. A ideia era que ele pedisse um adiantamento para a Columbia para fazer esse disco solo e manter-se no Aerosmith, continuar na banda e manter paralelamente essa carreira solo. Em abril de 79, a Aerosmith fez um show no Florida Music World Festival. E ele encontrou um vocalista chamado Ralph Morman, que ele já conhecia há algum tempo, e o Ralph perguntou para o Joe se conhecia alguém que precisasse de um vocalista. O Joe falou que sabia, que era ele mesmo que estava precisando. Passada essa rodada de shows em festivais, a banda voltou para o estúdio em maio, e as coisas não andavam. O Joe fala no livro dele que ele sentia que tinham feito as melhores músicas de todos os tempos, que ele e o Brad estavam se entendendo melhor que nunca musicalmente, mas nada saía do lugar porque o Steven não terminava a parte dele, que era escrever as letras e cantar. O disco estava programado para sair em junho e ia se chamar Off Your Rocker. E o Joe já estava se irritando com esse padrão de ele ia para o estúdio, tocava com os caras, esperava que o Steven tivesse terminado alguma coisa, mas ele não aparecia com as letras e não terminava as músicas. Isso a gente já está falando de um processo que estava se arrastando há mais de 6 meses, porque em dezembro de 78, o Aerosmith já tinha estreado Chiquita, por exemplo, ao vivo. Em abril de 79, eles já estavam tocando Bone to Bone. Chiquita também apareceu no setlist. Eles chegaram durante uma entrevista numa rádio a tocar uma versão de Bone to Bone, ainda com as letras sem finalizar, mas ao vivo, né? Então sem a letra correta. E
e também tocaram Chiquita, uma demo, né? Vamos chamar de demo porque não é exatamente a mesma versão final do disco. Mas, ou seja, era muito pouca coisa para um álbum que precisava ser feito a toque de caixa, até junho. A gente tá falando de abril, maio de 79 e o disco estava programado para sair em junho. Nesse meio tempo que a banda não terminava o disco, os empresários agendaram mais uma rodada de shows, cerca de 25, que ia de junho até agosto de 79, tanto dentro dos Estados Unidos, como uma turnê internacional estava programada. Ele já tinha até as datas certas para tocar na Europa em agosto. Por exemplo, tinha um festival que o Led Zeppelin tocou em 79 na Inglaterra, que o Aerosmith ia ser uma das atrações, só que a gente não conseguiu chegar lá. Tinha uma turnê japonesa também marcada para agosto de 79. Existem alguns cartazes anunciando shows na Alemanha, se eu não estou enganado, em maio de 79. Ou seja, existia um projeto de internacionalizar a banda, só que não deu certo por causa do dia 28 de julho de 79. Nesse dia o Aerosmith era a atração principal no World Series of Rock no Cleveland Stadium, em Cleveland. E ao fim do show, nos bastidores, aconteceu a famigerada história do copo de leite. Essa história a gente tem milhares de versões, todo mundo já conhece essa história, mas para resumir, a Terry Hamilton parece que teve um desentendimento com a Elissa, que era a mulher do Joe, porque ela tinha muitos atritos com a banda. E é bem verdade que os caras também não facilitavam para ela era uma pessoa de personalidade bastante difícil. E a Terry, ela era uma das poucas pessoas que enfrentavam a Elissa meio que de igual para igual, né? Então, se desentenderam tal, e a Elissa jogou um copo de leite na cabeça da Terry. Elas se desentenderam, os caras se meteram no meio. Steven ficou reclamando pro Joe que ele deveria controlar a esposa dele, etc. Enfim, falou um monte de coisa pra ele. E o Joe falou, bom, se é desse jeito eu acho que era melhor ir embora. E aí o Steven começou a gritar com ele, falando que era de vir embora mesmo, que se foda. E foi assim que a lenda nos conta que o Joe Perry saiu da banda. Mas com a saída do Joe, o Aerosmith ainda tinha um disco para terminar. E ainda tinha partes de guitarras para serem gravadas definitivamente. O Steven chegou a ligar pro Joe pedindo para ele aparecer no estúdio, pelo menos finalizar, e o Joe entregou, falou, ó, faz o que vocês quiserem, eu não tenho mais nada a ver com isso, eu não vou mais participar. E avisou pro Steven que se quisesse ele podia até apagar as partes do Joe do álbum, porque ele estava trabalhando em outra coisa, que era justamente o disco solo dele. Nesse meio tempo a banda terminou finalmente o disco, com a contribuição do Rich Supa, do Neil Thompson e do escolhido para ser substituto do Joe, o Jimmy Crespo. Finalmente a banda conseguiu lançar o Night in the Ruts. A foto da capa ela é de um photoshoot de 1978. Deixa eu tirar aqui da luz. Era de um photoshoot de 1978 que era para a capa do Chip Away the Stone, o single. E o Joe até ficou surpreso deles terem utilizado uma foto com ele na capa. Pra gente ver como a bagunça era tão grande que os caras não tinham muita ideia do que ia acontecer, se você pegar a edição original do disco, as músicas não estão na ordem correta, né? Isso era uma coisa que era costumeira na época, tipo, a gente precisa lançar em tal data, a gente tem esse deadline, vai ter que lançar. A gente sabe que vai sair essas 9 músicas, como era o caso aqui. Então, coloca aí na contracapa pra gente poder imprimir quais são as músicas, independente da ordem, e no selo a gente coloca a ordem correta. E foi o que foi feito aqui. Pouco antes do Night in the Ruts sair, em novembro, dia 1º de novembro de 79, no dia 10 de outubro, finalmente saiu um comunicado oficial da Labyrinth Crabs anunciando a saída do Joe. Nesse comunicado falaram que a saída foi pacífica, que o Joe ia seguir carreira solo, que a saída seria por diferenças musicais e que a saída oficial do Joe ia se dar a partir do lançamento do Night in the Ruts. Nesse curto tempo, né, entre julho até novembro, em que ele na prática não tinha gravadora, não tinha empresários, não tinha banda,
Foi muito complicado para ele, né? A questão de grana, embora ele tivesse compondo, tivesse pegando músicas que ele já tinha lá pronta e retrabalhando e montando o que seria o Joe Perry Project. Então ele demitiu os empresários do Labyrinth Krebs, colocou no lugar o Bob Casper, que era o advogado dele. E durante o verão de 1979, o Joe começou a juntar os caras para a banda. O vocalista escolhido foi o Ralph Moorman, que era um baita de um vocalista, inclusive é o meu favorito no Joe Perry Project. O Joe falava que ele tinha uma coisa meio Paul Rodgers, né, do Bad Company. Pro baixo, ele conseguiu o David Hull, que era de uma banda de Connecticut chamada Dirty Angels. E o David Hull, anos depois, ele veio ser o baixista substituto no Aerosmith, quando o Tom precisava se ausentar. 2006 pelo câncer, 2009, 2013, 2009 quando o câncer voltou, 2013 por causa da pneumonia. O David Hull era o cara que substituía o Tom nessas oportunidades. And his brother, David Hull. Na bateria ele conseguiu um cara chamado Ronnie Stewart. Ele trabalhava numa loja de música em Boston e os caras falavam para o Joe que ele era o melhor baterista da região, que não tinha envolvimento com banda alguma naquela época. Então esses quatro se juntaram e, como parte do Warehouse, que era o local que o Aerosmith costumava ensaiar, era do Joe, o Joe pediu autorização para os caras para poder fazer os ensaios lá e se preparar para os primeiros shows do Project e também para trabalhar em algumas músicas. O Joe Perry Project estreou ao vivo em 17 de novembro de 1979, numa cafeteria do Boston College. O Steven apareceu um pouco antes do show, deu um oi pro Joe, mas não ficou pro show para assistir. E foi um setlist bem curto. Eles não tinham muita coisa para mostrar. Era mais um show de aquecimento, né? Pra banda. Então eles tocaram Same Old Song and Dance, Walk This Way e Get the Lead Out, da Aerosmith. Fizeram 2 covers com o Joe cantando, Red House, do Jimi Hendrix, e Heartbreak Hotel, do Elvis. As pessoas começaram a pedir bis, só que eles não tinham material para tocar, então eles tocaram uma música chamada Live at a Glance, que o Joe tinha escrito na noite anterior. Depois de cerca de 10 shows, a Columbia apareceu com uma proposta de disco para o Joe Perry Project. A gravadora estava bem desconfiada dele, porque com o histórico da Aerosmith, de atrasar discos, de nunca nada tá pronto dentro do prazo, e das confusões que a banda tinha, a gravadora não estava muito disposta a dar um voto de confiança no Joe. Mas o Joe conseguiu convencer eles, falando que eles já tinham as músicas prontas, que ele não ia precisar mais do que de um mês para terminar o disco, e que era viável apostar no Joe Perry Project, que eles iam conseguir seguir os cronogramas sem os problemas que o Aerosmith tinha. Ele convidou o Jack Douglas para ser o produtor. Então, durante o inverno, de 79 para 80, eles começaram a trabalhar no Hit Factory em Nova York. Terminaram as demos, né, as faixas básicas instrumentais, em 5 dias. E em 6 semanas eles já tinham um disco pronto. A primeira ideia de nome para o disco era Guitar Wars, mas no final das contas se chamou Let the Music Do the Talking, que é esse belíssimo CD aqui. Aqui é o encarte. Deixa eu mostrar aqui sem luz, aqui, ó. E cara, é um descasso. Pra mim, se fosse um álbum aqui com o logo da Aerosmith, seria assim top 5 da banda tranquilamente. Muito material aqui era pro Aerosmith, e como o Steven não terminou, uma coisa que o Joe se queixa no livro, ele não podia deixar aquelas ideias morrerem e acabou colocando no álbum solo. O álbum abre com Let the Music Do the Talking, que hoje é um clássico tanto do Project quanto do Aerosmith, que regravou no Done With Mirrors. E o Joe escreveu esse riff ainda no Aerosmith. Era um dos riffs que estavam na latinha de bolachas lá, né? E ele fala que o título da música, né, se referia ao fato de ele estar cansado de falar da Aerosmith toda hora, da saída da Aerosmith, e que ele deixasse a música falar. Let the Music Do the Talk, inclusive, é o Ralph que canta os vocais principais. Segunda faixa, Conflict of Interest, é o Joe que canta, e ele fala que a letra é sobre as situações do Joe
com as dívidas e a relação dele com os empresários Leber e Krebs. Discount Dogs é uma música que o Ralph Morman canta, e ela ia se chamar originalmente Discount Drugs. Shooting Star é outra música que o Joe canta. Ele diz que eram riffs que ele gostava, então ele trabalhou em cima. Break Song era uma jam instrumental que o Dave Hu mostrou pro Joe a ideia. O Joe gostou, rearranjou a música, colocou uma guitarra estridente, ficou uma belíssima música instrumental que eles tocavam ao vivo, inclusive, com frequência. Rockin' Train é meio funk, R&B, né? É uma música que encaixaria com o estilo da Aerosmith. The Mist is Rising é outra música cantada pelo Joe. Eu gosto muito dessa música, diga-se de passagem. Ele disse que escreveu essa música durante uma madrugada, que veio a inspiração, e ele pegou a guitarra e começou a fazer o riff dessa música. Red on the Line Fire é meio que a música mais apagadinha desse disco. É o Ralph que canta ela. O Joe falou que gostou do riff, foi trabalhando em cima. E para finalizar, Live at Glance, dueto do Joe e do Ralph. Uma música que sobreviveu até o final do Joe Perry Project ao vivo. Esse disco saiu em março de 1980. A versão em CD saiu em 25 de julho de 89, que é essa edição aqui que eu tenho. Foi 47º lugar na Billboard, chegou a vender 250 mil cópias. A capa, a ideia era o Joe com 9 executivos de gravadora dele entregando a fita master do álbum. Os críticos gostaram em geral do álbum, mas ele não conseguiu ser muito tocado em rádio. Até porque ele sofreu com uma sabotagem dos antigos empresários do Joe, o Leber e Krebs, e o Tim Collins falou que já tinha ouvido falar por um amigo dele que o David Krebs realmente fez de tudo para ferrar com esse álbum, na esperança de ser um fracasso e o Joe voltar para Aerosmith. Todas as 9 músicas foram feitas pelo Joe. No máximo ele tinha parceria, como Discount Dogs com Ralph, Break Song, que foi o Dave Hu e o Ronnie Stewart, que estão creditados, e Rockin' Train, que é com o Ralph também. O próprio Jack Douglas disse que se parte desse material desse álbum tivesse ido para o Night in the Ruts, o disco não tinha ido para o ralo, nas palavras do Jack. E eu tendo a concordar, porque o Night in the Ruts eu gosto dele, mas ele tem o defeito de ser um álbum de 9 músicas e 3 serem covers. Ou seja, isso mostra a falta de material para a banda, de material próprio. 1/3 do álbum ser de regravações é muita coisa. Dizem também que o Joe já tinha as músicas, mas ele segurou já pensando no disco solo. Então, tipo, Let the Music Do The Talk, que é uma música forte, qualquer um ouve isso. Mas ele segurou pensando para o disco solo dele e, sinceramente, que se for da banda, né? Foi esse o raciocínio. Para a turnê, o Joe alugou um ônibus de turismo, de luxo para a época, evidentemente, com videocassete, TV, beliches, tinha uma sala, banheiro, para a banda poder cair na estrada. Como o Joe sabia que ele ia ficar ausente por 6 meses, ele gastou $6 mil em heroína para não faltar estoque. Eles começaram em clubes pequenos e chegaram a partir para teatros. Sim, tem grandes momentos ao vivo nessa turnê. Eu vou destacar 2. Um é um show nos estúdios da Columbia em junho de 80. Um som perfeito, a banda tocando muito bem. Isso não tem no YouTube, mas é um bootleg que existe, que circula por aí e é muito, muito legal. Em um show em Milwaukee, 26 de abril de 80, que aí é um set completo, na Columbia eles só tocaram 7 músicas, mas é um set completo da banda, em que eles tocam, por exemplo, Same Old Song and Dance, Get the Lead Out, The Aerosmith, tocam quase todo o álbum Let the Music Do The Talking, tocam uma Heartbreak Hotel do Elvis, tem um som bom que ele foi transmitido na rádio, então eu indico que vocês escutem esse bootleg para saber como era a banda ao vivo.
O Joe sentia muita falta do Brad, porque o Brad e ele tem essa sinergia, né, nas guitarras, e ali ele estava tocando sozinho, então todo o trabalho de guitarras era só dele, então ele sentia como se fosse um buraco ali no som, que faltava alguma coisa, faltava um segundo guitarrista, né? E também o que incomodou o Joe foi o Ralph Moorman e seu comportamento. Ele bebia muito, o Joe fala que há uma diferença entre os bêbados funcionais e os disfuncionais, e o Ralph era o segundo caso, que ele se atrasava em shows, que ele não se apresentava bem várias noites por estar bêbado. O Joe chegou a agredir o Ralph em uma oportunidade, deu um tapa nele por esses problemas todos que ele trazia para o Project. Chegou a um ponto que o Joe disse que estava afetando tanto ele tinha e o Joe tinha um comprometimento com aquele projeto, que ele simplesmente no meio da estrada, no meio de uma turnê, ele demitiu o Ralph. E aí ele colocou um cara chamado Joey Mala, da banda New York Club Band Revolver, para terminar a turnê do Let the Music Do The Talking. Só que ele terminou a turnê, mas não deu muita liga com a banda, e aí ele acabou saindo. Ele não chegou a gravar nenhum álbum com a banda. E eu acho que não existem bootlegs com esse cara cantando, eu pelo menos nunca encontrei. Se alguém tiver, manda aí que eu quero ouvir. O Joe estava empolgado com o Project e ele já estava pensando em adicionar um tecladista e um segundo guitarrista para a banda, e já estava começando a trabalhar em material para o segundo disco. A banda só lançou um single para esse disco, que foi Let the Music Do The Talking. Ele saiu em compacto, 7 polegadas. No lado A, Let the Music Do The Talking, inclusive numa versão editada, quase 1 minuto editada. E o lado B era uma música inédita para o Joe Perry, que era Bone to Bone. Era uma versão instrumental, que o Aerosmith tinha lançado essa música no Night in the Ruts, e o Joe gostava e também lançou no Joe Perry Project. Essa versão de Bone to Bone não foi parar no álbum, ficou só pelo compacto mesmo. E anos depois, em 1999, lançaram essa coletânea aqui, The Best of Joe Perry Project, The Music Still Does The Talking. Ela é bem rara, inclusive. Ela tem o melhor do Joe Perry Project. Tem esse álbum quase todo, tem 7 das 9 músicas. E a 8ª música é Bone to Bone. Vou capa para vocês. A única vez que essa versão saiu em CD foi nessa coletânea australiana aqui. Para quem quer conhecer o Joe Perry Project, é o indicado. Tipo, caberia no álbum essa Bone to Bone instrumental. Não faria mal aí colocar como a 10ª faixa. Sei lá, até no relançamento, quem sabe. A gente vê esse disco com o seu B-side aí inédito. A história do início do Joe Perry Project e do primeiro álbum, Let the Music Do The Talking, é essa. Depois eu vou fazer um vídeo pra gente completar os 3 álbuns do Project e depois falar de quando ele ressuscitou. Mas por hoje é isso. Então, Joe não vai estar vendo isso, evidentemente. Mas se tiver Happy Birthday, Joe. Escutem esse álbum Let the Music Do The Talking. Escutem aqui os shows que eu falei. Enfim, escutem o Joe Perry nesse dia tão especial dos 71 anos dele. Tá bom? Compartilhem esse vídeo nos grupos de Aerosmith que vocês conheçam. Deem like aqui. Se inscreva no canal também, porque isso é muito importante para a gente poder fazer os vídeos quando sai aqui, que é cheio de informação, cheio de coisa que a gente não vê normalmente. Tá bom? Então, se cuidem. Um abraço. Até mais. Mr. Joe Perry's birthday. Give me that five chord. Y'all gonna help me out? Happy birthday to you. Fucking Perry. Happy birthday, Joe. For the mentally retarded and for singing that great version of Happy Birthday. It was fucking great. I'd like to Thanks toast a you. lot, guys. I'd like to toast you too, Joe. Here's to hell. May we have as much fun there as we had getting there. Joe Perry!
Thanks a lot.